Todos nós achamos que nós temos que carregar uma cruz. E eu vou dar um exemplo. Uma história antiga conta que um homem se revoltou com a cruz que ele carregava. Ele não achava justo carregar aquela cruz. E bateu um papo no céu, um papo longo, e conseguiu uma autorização. Um mensageiro veio do céu com uma autorização dizendo: eu vou te levar num lugar onde tem muitas cruzes. Nesse lugar, você vai ter o direito de colocar a sua cruz e procurar a que melhor lhe interesse. E ele não perdeu tempo. Ele saiu e seguiu o mensageiro, foi até o lugar. Mensageiro significa anjo. Anjo e mensageiro é a mesma palavra. E foi. Chegando lá, ele achou muitas cruzes. Ele achou umas que tinham uma haste grande, achou outra que tinha uma haste pequenininha, achou outra que parecia aquelas que as pessoas carregam. Na hora ele pensou: eu vou pegar essa. Deixou a dele, foi correndo pegar aquela. Ele não conseguia tirar do lugar. Aí ele falou: peraí, se essa eu não consigo, eu vou pegar uma outra mais ou menos, um pouquinho maior. Quem sabe essa é feita de chumbo ou alguma coisa, e eu não consigo tirar ela do lugar. Pegou uma outra um pouquinho maior, mal conseguia levantar do chão, com as duas mãos. Aí ele entendeu: ah, já entendi a tática. Quanto maior eu pegar, mais leve será. E pegou uma enorme. No que ele conseguiu levantar ela, ele não conseguia colocar no ombro. Ele não conseguia carregar. E começou a testar. Sabe quando dá desespero na gente? Ah, vamos tentar. Eu quero uma outra. Eu quero uma que eu possa carregar. E foi, e foi, e foi. Depois de anos, ele conseguiu achar uma. E chegou para o mensageiro e falou: eu achei. Agora eu achei. Agora eu tenho a que me serve. O mensageiro olhou para ele e falou assim: presta atenção nela. Quando ele prestou atenção nela, era a que ele carregou a vida toda. Nem mais, nem menos. Deus não nos dá uma situação ruim que nós não possamos suportar, nem uma situação sem saída, sem que Ele nos permita uma porta de escape. Isso está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, que nós não costumamos trabalhar aqui. Nós trabalhamos aqui com a palavra de Deus só no Novo Testamento, nos 4 primeiros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque nele fala dos evangelhos. Os evangelhos das boas novas. Mas vamos ver como Jesus falou esse assunto. Mateus 11, de 23 a 30. A pregação se chama Revelação aos Pequeninos. Diz assim: e tu, Cafarnaum, porventura serás elevado até o céu? Até o Hades, ou até o inferno descerás. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Contudo, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus que Ele revelou aos pequeninos a possibilidade de se livrar do que te impede de viver.
O que nos impede de viver? É o pecado. O que é o pecado? É aquilo que nos coloca fora da vontade de Deus. O que significa revelar aos pequeninos? A tradução da palavra Apocalipse é revelação. E Jesus disse claramente: Pai, eu te louvo. Ó Pai, eu te agradeço. Porque o Senhor ocultou dos entendidos, dos sábios, dos que se sentem cheios de si, dos arrogantes, a vida. Mas deu graciosamente para os pequenos. Para esses o Senhor fez o Apocalipse. Para esses o Senhor fez a revelação. Ai, Cafarnaum, cidade majestosa, onde Jesus fez maravilhosos sinais, apresentou poder, majestade, graça, mostrou a presença de Deus, pessoas se enxergavam, pessoas começavam a ouvir, pessoas começavam a falar, pessoas saíam das trevas e tinham vida novamente, pessoas começavam a ter uma nova oportunidade de vida, aquelas cruzes pesadas, Jesus tirava todas e falava: chega de carregar o fardo da religião, chega de carregar um monte de regra, um monte de palavras, umas coisas que aqueles que falam eles mesmos não conseguem suportar. Eu estou trazendo para vocês liberdade. Eu não estou fazendo palavras de apologia que vocês nunca vão poder cumprir. Eu estou tirando de vocês as suas encrencas. Estou tirando de vocês aquilo que incomodam. Mas você, Cafarnaum, virou de costas as minhas palavras. Ele não estava falando da cidade, mas das pessoas que estavam nessa cidade. Nós vivemos numa das maiores cidades do mundo e a palavra tem sido o tempo todo negligenciada. A palavra tem sido o tempo todo colocada em segundo e terceiro plano. E Jesus disse: mas ela é revelada aos pequeninos e esses vão ver a vida fluir. Esses não vão viver carregando uma cruz tão pesada que diz: eu não aguento mais, a minha vida é insuportável. Jesus fala: eu tenho a solução. Eu quero te tirar o que mais te deixa preso em você, esse jugo que é peso. Jugo significa peso. É o pecado. É aquilo que a gente faz e no fundo, a gente não presta atenção. Quando a gente vê, a gente já fez. E aquilo vai corroendo dentro da gente e vai nos matando. O que mata o homem é o pecado. Adão foi o primeiro homem. E quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O jugo é aquele que segue no caminho de Adão, que segue no mesmo caminho que Adão andou e vive, e pega a religião como meio de apoio para dizer que dali vai achar a salvação. A salvação, segundo o livro de Romanos, que eu não quero entrar nele com muita profundidade, ele diz que o primeiro Adão trouxe a morte, o segundo Adão trouxe a vida. O segundo Adão se chama Jesus, Messias, Jesus ungido. Ele trouxe a vida, não outro. Jesus pegou todas as religiões que existiam, colocou de lado e falou: a vida está em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a solução. Eu tenho as respostas que os escribas e fariseus da época só jogavam lei, lei, lei. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer não sei quanto disso, quanto daquilo. Se você não fizer, você não vai atingir seu objetivo. Ele dizia: eu não vim mostrar isso. Fazendo isso, só veio a morte do primeiro Adão. O jugo estava sobre as pessoas. Mas o meu fardo é leve. Qual é o meu fardo? Já ouviram falar nos 10 mandamentos? Já ouviram falar na sintetização dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo? Sobre essas verdades não há mais lei, não há mais julgamento nem juízo. Acabou. Ninguém mais pode te julgar. Aquilo que te torna pesado vai se tornar leve. Porque o fardo foi tirado. Aprendei de mim que sou manso e humilde.
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o segundo Adão, deixou claro: eu sou manso e sou humilde. Quando as palavras eram faladas, as palavras tinham tanta vida que as pessoas paravam e diziam: nunca ouvimos ninguém falar dessa forma. Essas palavras entram dentro do meu corpo, entram dentro da minha vida e começam a me limpar, começam a tirar. Eu começo a refletir quem eu era e o que eu sou. E sabe que eu tenho vontade de melhorar? Essas palavras começam a produzir em mim sementes de mudanças, sementes de alteração. Eu já não me sinto confortável na vida que eu vivia. As palavras que me eram boas, todo dia eu ouvia aquela palavra e achava que estava boa, já não é mais. Só ela não me satisfaz. Eu preciso de mais. Eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho desejo. Quem conhece o Pai é o Filho, e quem conhece o Filho é o Pai. E aquele a quem o Filho quiser mostrar. Quem apresenta a Deus? Segundo Jesus? Somente Jesus apresenta a Deus. Porque Jesus é o único que viveu junto com o Pai. E a intimidade dos dois é tão maravilhosa, é tão perfeita, é tão junta que nós não temos capacidade de entender. Eu vou explicar melhor. Aqui tem mulheres. Normalmente, mulheres, quando são... volta para a infância, ali para os seus 7, 8, 10, 12, até 14, mais ou menos. As mulheres normalmente têm uma amiguinha. Uma amiguinha que é aquela amiguinha do coração. Mas se vem uma outra pessoa junto, já não é a mesma coisa. Fica meio estranho. Já não se juntam com tanta facilidade. Aquelas falas que as duas falam... as matraquinhas, dá uma mudancinha. Não fala que não é assim, que eu sei que é. Porque cria um tal de ciúme. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são tão unidos que eles não têm esse problema. Eles são tão unidos, eles estão tão uniformes no pensar, no agir, no tratar, que não há diferença. Que eles se juntam, os três, como se tivesse um só falando. E quando Deus está falando, é o Espírito Santo agindo e Jesus Cristo confirmando, dizendo: na cruz eu realmente morri, porque o meu Pai falou, e com prazer eu me entreguei, porque é uma família que eu espero. Eu quero mais irmãos. Eles juntam e todo mundo está ali, porque ele fala: eu posso apresentar o Pai, porque eu sei quem é o Pai. E o Pai me conhece. João Batista, quando colocou ele na água, João Batista, relutante, falava: eu não sou digno de fazer o que você está me pedindo. E Deus falava na presença de Jesus Cristo: cumpre o que está escrito, João. Porque é importante que o que foi escrito a respeito do Messias tem que se cumprir. Porque João entendia que não existia capacidade nele para exercer a função que foi dada para ele. Tanto que o céu abriu, a voz de Deus rompeu, e a presença do Espírito Santo não aguentou e entrou na terra. E se fez presente, a Trindade se fez presente. Não perde. Esse texto está dizendo tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Volta para o seu tempo passado e entende que esse amor, ele é muito maior do que as desavenças que nos pegam nos dias presentes. A revelação do Pai é tão gloriosa, o apocalipse que ele está dando para a gente é tão completo, é tão inteiro, que não tem como você não se sentir amado e querido e desejado.